Vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos pedir ao nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e a todos os orixás, a permissão de falar em seu nome. Pedimos a permissão à vovó Campinas, que é a nossa dirigente espiritual, e a todos os mestres que nos ensinam, responsáveis a educação e os ensinamentos dos nossos irmãos. E, assim sendo, elevamos a Jesus, ao nosso Pai Celestial, a permissão. Bom, quem é Deus no contexto universal é a inteligência suprema. Bom, Deus como inteligência suprema, ele cria as suas divindades para dar procedimento à sua criação. Para o contexto da criação do nosso sistema, Javé foi criado como Deus para que ele criasse as suas divindades. Dando procedimento à criação, Javé cria 7 orixás universais e 7 orixás cósmicos. Também cria os anjos como mensageiros, com diferenças específicas somente no sentido de obediência às inteligência universal, à inteligência de Deus, já pré-estabelecida por ele através das leis cósmicas. A criação se estabelece no momento da sua vontade. A diferença entre a criação do homem é que o homem nasce como um átomo, se desprende do contexto universal e entra para o caminho de uma evolução, aproximadamente 4 milhões de anos. Ele forma um círculo do nascimento ao retorno ao contexto da inteligência universal. Então ele é filho, ele é descendente, ele não é criação, ele tem sua dependência, ele tem sua independência, ele adquiriu essa sua independência como pai, como dado a ele, e ele passa a ser responsável pelo seu processo evolutivo. O espírito nasce de Deus como um átomo, se desprende de Deus e segue o caminho da evolução. Passa pelo campo fatoral, passa pelo campo essencial, passa pelo campo elemental, passa pelo campo dual, passa pelo campo encantado, até chegar ao campo celeste. Essa evolução, ele segue esse caminho, aproximadamente 4 milhões de anos. O processo evolutivo, no decorrer das dimensões, ele vai adquirindo um mental próprio de si próprio, como Deus. Independente da vontade do Criador, obedecendo somente à vontade de si próprio. Ele é único e sem sofrer influências. Ele passa a ser responsável pela sua evolução. Porque ele nasce como Deus e retorna ao contexto universal para ser Deus. Já no Novo Testamento, Jesus dizia que nós somos deuses.
Mas parece que as religiões não dão muita importância a esse fato. Mas se nós entendermos sobre isso, nós vamos entender que nós somos responsáveis pela nossa evolução. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós temos os mesmos poderes no processo criativo e no processo da evolução. Aprendemos no decorrer de nossas dimensões a criar um mental que possa alcançar as vibrações universais até chegarmos num contexto único do Divino Criador, aonde nossa mente será uma mente coletiva. Nesse caso, as aulas anteriores já tinham sido passadas para informar a formação do mental. A formação do mental ela vem através da inteligência adquirida nas dimensões primária, depois o instinto para o comportamento de um processo de um corpo pré-elaborado pelos pais orixás, conforme a adaptação das dimensões da qual iremos conquistar. E esse processo, ele vai dando autonomia ao mental do espírito no seu engrandecimento e nos seus conhecimentos. Muito se fala sobre o fracasso. O fracasso sempre tem, através do Pai, o retorno a corrigir aquilo que não conseguimos assimilar, não como castigo, mas pela nossa própria ignorância. Quando descemos à dimensão dos encantados, aprendemos que já estamos em processo de elaborar um corpo mental para que possamos atravessar outras dimensões, como a sexta dimensão, de um corpo perfeito, de uma mente sã. Mas muitas vezes, quando descemos as dimensões, aumentam cada vez mais a nossa capacidade de assumir o nosso íntimo, de assumir o nosso eu. E essas falhas que adquirimos no decorrer da nossa existência, muito de nós não conseguimos a estabelecer uma perfeição conforme a tela mental recebida da perfeição quando ainda estávamos nas dimensões celestes. Os espíritos corrigem os seus erros, suas imperfeições, através de um processo reencarnatório. Mas isso não acontece com todos. Esse acontece com o mínimo daqueles que estão trilhando o caminho da evolução. São pequenas quantidades daqueles que fracassaram, como hoje nós estamos. Numa dimensão correcional. Descemos à terceira dimensão para o processo de reencarnar sucessivas vezes, para que nós aperfeiçoamos o nosso mental. O socorro e assistência dos irmãos mais evoluídos nos auxilia nesse campo. E o processo mediúnico da qual hoje nós exercemos, que trazemos como ferramenta no nosso processo evolutivo, essas ferramentas, ela bem exercida nas funções adequadas, ela pode nos auxiliar o retorno definitivo
a segunda dimensão, para que voltamos a trilhar novamente o caminho para o sétimo plano, que é o plano celestial. Estamos em trabalho, aperfeiçoando nossa moral, nossas emoções, usando nossa capacidade de se desprender de alguns costumes, de algumas ideias, de algum comportamento que no passado nos trouxeram a dimensões menos evoluídas. A dimensão humana, da qual agora habitamos, nós ocupamos um corpo de um animal chamado humano, mas é um processo de evolução que também podemos experimentar. Esse processo nós levamos daqui, no momento de nós desfazermos desse corpo, no momento em que nós desprendemos dele, que não serve mais para o nosso processo de evolução, nós retornamos ao plano espiritual e elaboramos no nosso mental um perispírito que corresponde às nossas qualidades morais. E muitas vezes saímos daqui levando novos defeitos mentais e às vezes corpóreos, da qual nós temos que retornar para um refazimento da nossa estrutura psicossomática. O mental é a única manifestação do espírito. O seu corpo perispiritual são elaborados pelo mental. Ele não depende do cérebro humano para se manifestar. O cérebro humano é simplesmente uma máquina da qual nós ocupamos e animamos. Ele é irracional, porque é um corpo animal, mas ele traz no seu projeto, do seu DNA, o instinto, a qual nós, muitas vezes, deixamos passar para o nosso racional e se manifesta, nos prejudicando muitas vezes o nosso próprio caminho evolutivo. Porque não sabemos, muitas vezes, o que é o instinto e o que é o racional. Se nós pensamos o que é o racional, nós entendemos que nós possamos elaborar nosso caminho evolutivo através de uma razão, através de um conceito moral já pré-elaborado desde o princípio. E o instinto obedece à nossa sobrevivência. E isso muitas vezes levamos para o mundo espiritual, gravado em nosso mental, e continuamos do outro lado, irmãos que nós vemos através das suas estruturas e manifestações do seu perispírito, formas muitas vezes animalizadas
ligado muitas vezes ao ciúme, ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho. E isso faz com que nossos irmãos, ou nós permanecemos em lugares na terceira dimensão, como umbral, lugares onde iremos purgar os defeitos levados pelo instinto absorvido do comportamento humano. O homem é só homem enquanto estiver a matéria. Quando se desfazer da matéria, ele passa a ser espírito. No momento da manifestação e do processo de desencarne, entramos num contexto mental e fazemos nosso próprio julgamento, aonde iremos elaborar aquilo que ganhamos, aquilo que aprendemos e aonde erramos, aonde nós não assimilamos. E aí elaboramos um novo processo de reencarne nessa escola correcional da quarta dimensão. Muitos dos nossos irmãos que partiram deste processo perderam suas consciências, permitiram que o seu instinto do corpo físico, a qual ocupou, leva para dimensões espirituais, defeitos e processos morais, muitas vezes quase irrecuperáveis. Porém, como pai não perde nenhum dos seus filhos, sempre tem uma oportunidade de retornar ao processo evolutivo e seguir novos caminhos. Esse, irmãos, é um trabalho, porque ele nos atinge muitas vezes aqueles que ainda estão em caminho de evolução, no caminho do processo de encarnação, como alma, e muitas vezes, devido ao processo da vingança e de culpas anteriores à reencarnação, seguem caminho para prejudicar o desenvolvimento da evolução dos seus inimigos. E cabe a eles, muitas vezes, perdurar mais tempo ainda em um mundo deletérico, a qual muitas vezes extremamente difícil de que possa sair. Esses geralmente são mais assistidos pelos nossos irmãos evoluídos, da qual vem em busca desses irmãos que se perderam, para recuperar e colocar novamente na trilha da evolução. Não acreditamos no pecado. Acreditamos sim na ignorância. Não acreditamos no mal, porque se assim fosse, deixaríamos de acreditar em Deus. Porque se existe o mal, foi Deus que criou. E temos a certeza que Ele não criou. Mas a ignorância pertence
as crianças. E ainda somos criança no campo da evolução. Por isso, nós e somos agraciados pela vontade divina do Criador, da oportunidade da reencarnação e das missões árduas de que cada um de nós é acarretado. Basta que cada um de nós cumpra os seus deveres para que amenizamos as dores quando retornarmos à nossa antiga casa. As dores do arrependimento e as cicatrizes do nosso mental, que amanhã, em nosso corpo perispiritual, irão se manifestar como doenças e que, de repente, há necessidade de um retorno para a cura dessas doenças a qual levamos por negligência no cumprimento das nossas missões terrestres. E assim sendo, damos hoje por encerrado nossas aulas de hoje.